Se o Deus adorado no Irã fosse exatamente o mesmo Deus revelado na Bíblia, então estaríamos falando do Senhor que chamou Abraão, libertou Israel do Egito, abriu o Mar Vermelho e ressuscitou Jesus dentre os mortos. Mas será que essa equivalência pode ser feita sem ressalvas? Essa é uma pergunta que parece simples à primeira vista, porém se torna muito mais profunda quando observamos com atenção a história, a teologia e a forma como cada tradição entende quem Deus é, como ele se revela e de que maneira salva a humanidade. Existem pontos de contato reais entre a fé bíblica e a tradição islâmica, mas também existem diferenças tão decisivas que mudam completamente a estrutura da crença, da salvação e da eternidade. Para compreender isso com clareza, é preciso voltar muito antes do surgimento do Islã, às páginas antigas das Escrituras, onde tudo começa com Abraão. Em Gênesis 12, Deus chama Abrão para deixar sua terra, sua parentela e a casa de seu pai, seguindo em direção a um lugar que ainda seria revelado. Ele parte sem mapa, sem segurança humana, sem garantias visíveis. Apenas obedece. Esse chamado marca o início de uma história que influenciaria profundamente judeus, cristãos, e séculos depois, também os muçulmanos. É em Abraão que se encontra a raiz histórica comum das grandes tradições monoteístas. Ao longo de sua jornada, Abraão atravessa desertos, enfrenta fome, passa pelo Egito, retorna a Canaã e aprende, passo a passo, que o Deus que o chamou não era apenas uma divindade tribal ou regional, mas o Criador dos céus e da terra. Esse Deus firma com ele uma promessa extraordinária, dele sairia uma grande nação, e por meio dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Essa promessa se torna o eixo central da narrativa bíblica, porque não diz respeito apenas a um povo, mas ao plano de redenção que se desenvolveria ao longo da história. Com o passar do tempo, surge dentro da própria casa de Abraão uma situação que mudaria o rumo da história. Sara, sem conseguir ter filhos, entrega sua serva Agar a Abraão, e dessa relação nasce Ismael. Mais tarde, de maneira milagrosa, nasce Isaque, o filho prometido por Deus. A partir desse momento, a distinção entre esses dois filhos ganha importância central. Na narrativa bíblica, Deus declara que a aliança seria estabelecida por meio de Isaque. Ismael também receberia bênçãos, se tornaria pai de uma grande nação e teria uma descendência numerosa, mas a aliança eterna passaria por Isaque. Esse ponto é fundamental para a teologia bíblica. Já na tradição islâmica, Abraão também é visto como um grande modelo de fé e submissão a Deus. No entanto, Ismael assume papel de destaque muito maior, sendo associado à fidelidade de Abraão e à linhagem espiritual que teria continuidade na Península Arábica. Ainda que o nome Alá em árabe signifique simplesmente Deus, a compreensão da promessa e da herança espiritual começa, nesse ponto, a seguir caminhos distintos. As duas tradições partem do mesmo patriarca, mas começam a se desenvolver em direções teológicas diferentes. Um dos episódios mais marcantes dessa divergência aparece no relato do sacrifício no monte. Em Gênesis 22, Deus coloca Abraão diante da prova mais difícil de sua vida. Ele ordena que ofereça em sacrifício seu filho, aquele que carregava a promessa. O texto bíblico destaca de forma intensa o peso dessa ordem. Abraão parte em silêncio, sobe o monte com o filho, leva o fogo e o cutelo, enquanto Isaque carrega a lenha. No momento em que tudo parece caminhar para a tragédia, Deus intervém. Um carneiro é provido no lugar do filho, e a promessa permanece viva. Na interpretação cristã, esse episódio aponta profeticamente para Cristo, o Cordeiro definitivo. No Alcorão, esse relato também aparece, mas sem mencionar explicitamente o nome do filho. Posteriormente, a tradição islâmica passou a identificar esse filho como Ismael. A ênfase recai sobre a submissão completa de Abraão e do filho à vontade divina. Deus intervém no último momento, e o episódio se torna símbolo máximo de obediência. Essa mudança de foco parece pequena, mas possui grande peso teológico. Na Bíblia, o evento reforça a continuidade da aliança por meio de Isaque. No Islã, a tradição valoriza Ismael como herdeiro espiritual da fidelidade de Abraão. Assim, o mesmo acontecimento assume sentidos diferentes e abre caminhos distintos para a compreensão da promessa. Depois disso, a narrativa bíblica segue pela descendência de Isaque. Ele se casa com Rebeca, e deles nascem Esaú e Jacó.
Mais tarde, Jacó recebe o nome de Israel, e de seus 12 filhos surgem as 12 tribos. O povo vai ao Egito, sofre escravidão e é libertado por meio de Moisés. É nesse processo que o Deus bíblico se revela de forma ainda mais clara como o Senhor que ouve o clamor do seu povo, intervém na história, derrota impérios e firma uma aliança no Sinai. Ali, Israel é constituído como povo da aliança, recebendo a lei e os mandamentos. Enquanto isso, a descendência de Ismael também cresce. A Bíblia registra que ele teve 12 filhos, que se tornaram príncipes segundo suas tribos. Eles se espalharam por regiões desérticas e se estabeleceram em áreas que, mais tarde, fariam parte do mundo árabe. A Escritura mostra que Ismael não foi ignorado por Deus. Ele recebeu promessas, bênçãos e uma descendência numerosa. Ainda assim, a linha da aliança redentora, segundo o texto bíblico, prossegue por Isaque, Jacó e o povo de Israel. Com o passar dos séculos, Israel se estabelece na terra prometida. Surgem Saul, Davi e Salomão. Jerusalém se torna o centro político e espiritual da nação, e o templo é construído. A adoração ao Senhor se centraliza ali, e a narrativa bíblica mostra que Deus escolheu um povo específico para revelar sua lei, seus profetas e sua promessa messiânica. Ao mesmo tempo, os povos descendentes de Ismael e outros grupos da Península Arábica crescem em importância geográfica, comercial e estratégica. Nesse período, ainda não existe o Islã. O cenário religioso da região é diversificado, marcado por cultos tribais, costumes locais e influências variadas. Enquanto Israel enfrenta crises internas, idolatria, divisões e exílios, um novo poder surge a leste, a Pérsia. Esse ponto é essencial para o tema, porque a terra que hoje conhecemos como Irã foi, na antiguidade, o coração do Império Persa. Depois da queda de Jerusalém e do exílio babilônico, parecia que a história de Israel havia chegado ao fim. No entanto, em 539 a.C., Ciro, rei da Pérsia, conquista a Babilônia e adota uma política inesperada. Em vez de esmagar os povos dominados, ele permite que retornem às suas terras e reconstruam seus templos. Entre esses povos estavam os judeus. O livro de Esdras registra o decreto de Ciro autorizando a reconstrução do templo em Jerusalém. Mais impressionante ainda é que o profeta Isaías, muito antes disso acontecer, já havia mencionado Ciro pelo nome, apresentando-o como instrumento levantado por Deus para cumprir seus propósitos. Isso mostra algo profundamente marcante na Bíblia: o Deus de Israel não governa apenas sobre um povo, mas sobre toda a história. Ele usa reis estrangeiros, impérios e decisões políticas para realizar sua vontade. A Pérsia, portanto, não aparece nas Escrituras como mera inimiga, mas como instrumento de restauração. É também dentro do Império Persa que acontece a história de Ester. Sob o reinado de Assuero, geralmente identificado com Xerxes I, uma jovem judia se torna rainha. Quando um decreto ameaça exterminar o povo judeu, Ester arrisca a própria vida para interceder diante do rei, e o povo é preservado. Mais uma vez, a mesma terra que hoje associamos ao Irã moderno teve, na história bíblica, papel decisivo na preservação da linhagem da promessa. Naquele tempo, ainda não existia Islã nem Alcorão. A religião dominante na Pérsia incluía tradições antigas, como o zoroastrismo. Isso é importante porque mostra que o território permaneceu, mas a fé que o marcou mudou ao longo dos séculos. O Irã atual, conhecido por sua forte identidade islâmica, especialmente na vertente xiita, não representa uma continuidade direta da religião da antiga Pérsia, mas uma transformação histórica posterior. Séculos depois, já no século VII da era cristã, surge na Península Arábica uma nova fé que afirmava restaurar a verdadeira submissão ao Deus de Abraão. Em Meca, cidade marcada por comércio, peregrinações e práticas religiosas diversas, nasce Maomé. Segundo a tradição islâmica, aos 40 anos ele começa a receber revelações por meio do anjo Gabriel, em uma caverna chamada Hirá. Essas revelações seriam reunidas no Alcorão. Sua mensagem central era o chamado ao monoteísmo absoluto, a rejeição dos ídolos e a submissão total à vontade de Deus. O próprio termo Islã expressa essa ideia de submissão. No começo, a mensagem encontra forte resistência em Meca.
Depois, com a migração para Medina, a comunidade islâmica se fortalece e passa a adquirir não apenas dimensão espiritual, mas também organização social, política e militar. Após a morte de Maomé, a expansão islâmica acontece com grande rapidez. Em poucas décadas, regiões vastíssimas do Oriente Médio passam ao domínio islâmico, incluindo a antiga Pérsia. A terra que um dia foi usada por Deus, segundo a Bíblia, para restaurar Jerusalém, agora se torna parte de um novo império religioso. Com o tempo, essa região desenvolve uma identidade islâmica profundamente marcada pelo xiismo, que diferencia o Irã de muitas outras nações muçulmanas. E é nesse ponto que surge a pergunta principal: se o Alcorão afirma falar do Deus de Abraão, estamos diante do mesmo Deus revelado nas Escrituras? A resposta exige cuidado, porque o termo pode ser semelhante, a raiz histórica pode ter pontos em comum, mas a compreensão teológica diverge em aspectos centrais. Na Bíblia, Deus se revela progressivamente. Ele é o Criador, o Senhor da história, o Deus que fala, chama, faz alianças e se relaciona pessoalmente com seu povo. A Moisés, ele revela seu nome de modo singular: eu sou o que sou. Essa declaração não é apenas um nome, mas uma afirmação de existência eterna, absoluta e autoexistente. O Deus bíblico não é distante. Ele vê o sofrimento de Israel, ouve seu clamor, envia juízos contra o Egito, abre o mar, guia o povo no deserto, entrega sua lei e mantém sua fidelidade mesmo quando o povo falha repetidamente. A Bíblia enfatiza que Deus é único. O monoteísmo bíblico é absoluto. Israel é advertido continuamente contra a idolatria. No entanto, ao longo da revelação bíblica, especialmente à luz do Novo Testamento, surgem elementos que os cristãos entendem como revelação progressiva da Trindade. Deus é um, mas se revela de forma mais profunda do que uma concepção estritamente unitária permitiria compreender. No Alcorão, Deus também é apresentado como único, soberano e sem igual. Contudo, essa unicidade é definida de maneira que exclui qualquer possibilidade de filiação divina, encarnação ou pluralidade na unidade divina. A ideia de que Deus tenha um filho é rejeitada de forma explícita. Além disso, o Alcorão é visto, no Islã, como revelação final e definitiva, transmitida a um único profeta em um período específico, enquanto a Bíblia apresenta um desenvolvimento revelacional ao longo de muitos séculos, por meio de diversos autores, contextos e alianças, culminando em Cristo. As diferenças se tornam ainda mais claras quando chegamos a Jesus. É aqui que a separação entre as duas compreensões de Deus se torna inevitável. Na fé cristã, Jesus não é apenas um profeta ou mensageiro. Ele é o cumprimento da promessa, o Messias esperado, o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne. Os evangelhos o apresentam como alguém que ensina com autoridade divina, perdoa pecados, realiza milagres, aceita adoração e declara unidade com o Pai. Sua morte e ressurreição não são detalhes secundários, mas o centro da fé cristã. No Novo Testamento, a cruz é o ponto culminante da história da redenção. Jesus morre como sacrifício substitutivo, cumprindo aquilo que havia sido simbolizado no Monte do Sacrifício e em todo o sistema sacrificial do Antigo Testamento. Sua ressurreição confirma sua identidade, vence a morte e inaugura a nova aliança. A salvação, portanto, não é conquistada por esforço humano, mas recebida pela graça, mediante a fé. No Islã, Jesus, chamado Isa, também ocupa lugar importante. Ele é descrito como nascido de forma milagrosa, filho da Virgem Maria, realizador de sinais e reconhecido como Messias. No entanto, o Islã rejeita que ele seja o Filho de Deus, nega a sua divindade e rejeita a crucificação como é entendida no cristianismo. Sem cruz como sacrifício redentor, sem morte expiatória e sem ressurreição como fundamento da salvação, toda a estrutura da redenção muda. Essa divergência não é periférica. Ela redefine completamente a forma como cada tradição entende Deus, o homem, o pecado e a eternidade. No cristianismo, o problema essencial da humanidade é o pecado, e esse problema não pode ser resolvido por obras humanas. A justiça divina exige pagamento, mas o amor de Deus provê o substituto em Cristo. No Islã, não existe pecado original da mesma forma que no cristianismo. Cada pessoa nasce em estado de pureza moral e responde por seus próprios atos.
O juízo final envolve a avaliação das obras, e a misericórdia de Deus é determinante para o destino eterno. Ambas as tradições falam em juízo, ressurreição e vida futura. Mas o caminho até essa eternidade é entendido de forma diferente. No cristianismo, a esperança está na obra consumada de Cristo. No Islã, ela está na submissão fiel a Deus, na obediência à revelação e no peso das ações diante do juízo. Isso afeta toda a visão espiritual da vida. Curiosamente, o Islã também aguarda a volta de Jesus, mas com um papel muito diferente daquele anunciado no cristianismo. Para a fé cristã, Cristo voltará como Rei glorioso, juiz dos vivos e dos mortos, aquele que consumará definitivamente a redenção e estabelecerá novos céus e nova terra. No Islã, sua volta está inserida em outro quadro teológico, ligado à reafirmação do monoteísmo e ao fim dos tempos, mas não como o Filho de Deus crucificado e ressuscitado que trouxe expiação definitiva. Por isso, quando se pergunta se o Deus do Irã é o mesmo Deus da Bíblia, a resposta precisa reconhecer dois fatos ao mesmo tempo. Primeiro, existe uma raiz histórica compartilhada, uma ligação com Abraão e um discurso monoteísta que faz referência ao Deus Criador. Segundo, o desenvolvimento teológico dessas duas tradições segue caminhos diferentes em pontos centrais demais para serem ignorados. A identidade de Jesus, a natureza da revelação, o modo de salvação, a compreensão da cruz e o destino eterno são áreas em que cristianismo e Islã não apenas divergem, mas constroem sistemas de fé distintos. Isso significa que a questão não pode ser resolvida apenas dizendo que os nomes são parecidos ou que ambos falam de Abraão. A pergunta sobre Deus envolve necessariamente a pergunta sobre Cristo. E é justamente aí que a linha divisória aparece de forma mais forte. Na fé cristã, rejeitar a identidade divina de Jesus e sua obra na cruz significa rejeitar o centro da autorrevelação de Deus. Assim, embora existam aproximações históricas e linguísticas, o conteúdo teológico não permanece o mesmo. Ao olhar para toda essa trajetória, desde o chamado de Abraão até a formação de Israel, da antiga Pérsia ao surgimento do Islã, da promessa à cruz, torna-se evidente que a Bíblia apresenta um Deus que não permanece distante. Ele entra na história, faz alianças, cumpre promessas e, na visão cristã, vem ao encontro da humanidade em Jesus Cristo. O Deus das Escrituras não é apenas legislador e juiz. Ele é também Pai, Salvador e Redentor. Na cruz, justiça e misericórdia se encontram. Na ressurreição, a promessa alcança seu cumprimento pleno. Entender essas diferenças não deveria produzir ódio, hostilidade ou arrogância. Pelo contrário, deve gerar discernimento, convicção e clareza. O cristão precisa saber no que crê, porque crê e como sua fé se desenvolve ao longo da história bíblica. Em um mundo marcado por conflitos, discursos religiosos e tensões geopolíticas, não basta repetir frases prontas. É necessário compreender a raiz histórica dos povos, o desenvolvimento das religiões e, acima de tudo, o centro da revelação bíblica. A história mostra que Deus continua soberano sobre as nações, assim como foi nos dias de Abraão, de Moisés, de Ciro, de Esther e dos apóstolos. Reinos se levantam e caem. Territórios mudam de religião, impérios desaparecem e novas potências surgem. Mas, à luz das Escrituras, o centro da história continua sendo Cristo. Ele é o ponto decisivo da fé cristã, o cumprimento das promessas e a esperança final do povo de Deus. Se você gostou, é muito importante deixar o like e ativar o sininho para ficar por dentro dos próximos vídeos. Até a próxima e que Deus te abençoe.